Hoje, nosso 26º dia, né? Hoje nós chegamos na metade do nosso caminho. Chegamos na metade do nosso caminho, do nosso percurso, né? 52 dias, hoje o 26º dia. Daqui para frente vai só diminuindo, Nós estávamos subindo a montanha, daqui para frente a gente vai descendo a montanha, certo? Porque o tempo passa, né? 26 dias, e eu creio que Deus tem abençoado a vida de todos vocês que têm acompanhado, e nós estamos alcançando esse tempo de Deus, esse tempo de reconstrução da nossa vida. O tema dessa manhã: ensinamos o que sabemos, mas nós reproduzimos aquilo que nós somos. Nós todos ensinamos aquilo que sabemos, mas nós conseguimos reproduzir apenas aquilo que nós somos. Você ensina para o teu filho o que você sabe, mas você reproduz o que você é. Você ensina na tua comunidade cristã o que você sabe, mas você reproduz na comunidade aquilo que você é. Nós ensinamos na vida aquilo que nós sabemos, mas nós reproduzimos aquilo que nós nos tornamos. De modo que o mais importante não é o que você fala, não é o que você ensina, mas é quem você é. Quem você é. Bom, quem você é mais importante do que aquilo que as pessoas pensam sobre você ou do que aquilo que você faz. O mais importante é quem você é. Né? Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o que faz. Né? É interessante, a gente começa a conversar e a primeira pergunta, a segunda pergunta que a gente faz quando a gente conhece uma pessoa é: o que você faz? Né? Então, mas o mais importante, o que vale na nossa vida é quem você se tornou. E é isso que vai reproduzir. Tá? Então, por isso, o tema da nossa administração, você vai entender o que acontece. Nós estamos entrando no capítulo 5 de Neemias. O que é forte nesse capítulo? Vamos lá. Capítulo 1 de Neemias fala sobre Neemias, né, recebendo informações a respeito da sua terra, recebendo informações do seu irmão de como que estava Jerusalém, totalmente destruído. O choro de Neemias chora, ele se lamenta, e ele jejua e ora. E nesse tempo Deus fala com ele. Enquanto ele está jejuando e orando, Deus fala com ele. Certo? Deus dá para ele uma estratégia para que ele vá para Jerusalém reconstruir. Então esse é o capítulo 1. Capítulo 2 de Neemias é aquela parte em que ele pede para o rei para que o rei permita que ele deixe a Babilônia. Neemias era copeiro do rei, tinha uma função nobre, importante, ele era uma pessoa importante no palácio, e ele pede para o rei, para que o rei dê a ele liberação para que ele vá ajudar a reconstruir a sua terra, a terra da sua família, o seu povo, a reconstruir os muros. E ele recebe a autorização do rei, o rei inclusive o ajuda, e ele então vai para Jerusalém, capítulo 2. Ele chega em Jerusalém, fica lá 3 dias, descansando, depois ele dá uma volta em tudo para ver a situação como que está, depois ele chama as pessoas, ele faz uma reunião, chama as pessoas, e anima as pessoas para trabalhar. As pessoas ficam animadas para trabalhar, para reconstruir os muros. As pessoas não tinham forças, e Neemias, ele consegue trazer essa força. E quando, já no capítulo 2, Neemias consegue convocar o povo e animar o povo, os inimigos já se levantam contra Neemias. Então esse é o capítulo 2. Capítulo 3 é o capítulo da reconstrução. É quando todas as famílias, todas as pessoas de vários tipos de profissão, de vários tipos de idade, eles se animam e começam mesmo a trabalhar, começam a fazer diferença. Eles vão reconstruindo. Então o capítulo 3 é um capítulo muito bonito. É o capítulo da reconstrução. Todo mundo trabalhando, todo mundo imbuído no trabalho. É lógico que sempre tem aquele que falou que não ia fazer, né? Tem os inimigos, os adversários ali no meio, mas o povo trabalhando, tá? Capítulo 4 de Neemias, a gente percebe que o inimigo se levanta de modo muito feroz. Quando a oposição percebe que Neemias realmente vai reconstruir, eles ficam tão irados, tão bravos, que eles planejam atacar e destruir. Eles também começam a minar o povo que está construindo chega a dar uma desanimada, começar a achar que não dá certo, mas Neemias se levanta
se levanta e conversa com o povo e restaura o povo. Capítulo 4 fala muito sobre família também, porque Neemias diz: nós somos uma família, nós temos que lutar uns pelos outros. Vocês têm que lutar pela família de vocês, pela casa de vocês. E o capítulo 4, ele encerra com o pessoal trabalhando. O pessoal trabalhando e acreditando mesmo. Deus está cuidando e Deus nos dará a vitória. Tá? Então esse é o capítulo 4. Aí nós vamos para o capítulo 5. O capítulo 5, ele trabalha com questões internas, com os inimigos internos. Se no capítulo 2, no capítulo 4, aparecem os inimigos externos, aqueles que querem prejudicar a obra, no capítulo 5 aparecem os inimigos internos, ou as dificuldades e as lutas que eles tinham internamente. Todos que estavam trabalhando, todos que estavam ali imbuídos na obra, eles também tinham dificuldades. Eles também tinham que resolver algumas coisas. Eles também tinham algumas coisas que eles tinham que trabalhar no caráter deles, na vida deles. Certo? Então, o capítulo 5 é meio que nós estamos resolvendo aqui. Nós estamos solucionando o problema. Só que agora, quando a gente começou a mexer com as coisas e trabalhar com as coisas, começaram a aparecer outros problemas. Você está entendendo, gente, o que eu quero dizer? De repente você quer reconstruir tua família, você quer reconstruir teu casamento, você quer reconstruir tua vida profissional, você quer reconstruir a tua história, teu relacionamento com Deus, a tua vida com Deus, e você começa a lutar para reconstruir. Só que, quando você está trabalhando, aí começam a vir outros problemas, aparecer. Não que esses problemas chegaram agora. Mas quando você começa a resolver os outros problemas, começam a aparecer aqueles problemas internos. Aquelas questões que a gente precisa resolver. Por exemplo, você vai resolver tua família. Minha família está destruída, e aí, eu consigo animar todo mundo, a gente começa a reconstruir a família. Quando a gente começa a reconstruir a família, um filho fala uma coisa, o marido fala outra, o meu irmão fala uma outra coisa, coisas que a gente nem estava imaginando, mas são problemas que precisam ser resolvidos. Então, quando a gente decide, porque tem muita gente que diz assim, poxa, agora que eu consegui resolver, apareceu um monte de problema. Gente, aparece mesmo. Porque tudo que estava debaixo do tapete, tudo que não estava aparecendo, porque você estava com esse problemão para resolver, quando você decide resolver esse problemão, os outros problemas vão aparecendo tudo. Aliás, muitos desses problemas que vão aparecendo aí, que vão indo para cima, são, na verdade, problemas que estão causando esse problema maior. Né? E a gente precisa resolver, tá bom? Você vai entender muito bem isso agora, quando a gente começar a leitura. Vamos lá? Capítulo 5 de Neemias. Vamos ler juntos. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Uns começaram a reclamar dos outros. Alguns diziam, nós e nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as terras e também as vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas para a escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Olha as dificuldades que eles tinham. Essas dificuldades aqui nem apareciam quando eles estavam com a cidade completamente destruída, com os muros completamente derrubados. Essas dificuldades nem apareciam mais. Isso aí estava ali dentro. Mas na hora que eles começaram a resolver a vida, aí começou a aparecer as outras dificuldades que precisavam ser tratadas, que precisavam ser administradas e restauradas. Problemas que precisavam ser solucionados. Quando você decide reconstruir a tua vida, quando você decide reconstruir a base da tua vida, a estrutura da tua vida, você tem que estar preparado, porque
aparecerão os outros problemas, aqueles problemas que estão ali, que estão mantendo toda essa miséria, você vai ter que se levantar e vai ter que resolver. Olha os problemas que eles tinham. Eles estavam trabalhando, eles decidiram reconstruir os muros, eles foram animados para reconstruir o muro, mas na hora que a gente começa a reconstruir, que a gente percebe o porquê que eles estavam tão desanimados, o porquê que eles não tinham força. E a gente consegue perceber até porquê que Deus chamou Neemias. Deus chamou Neemias porque Neemias estava fora disso tudo. Porque alguém que estava levando vantagem no meio do povo não ia querer solucionar o problema. E os outros que estavam sofrendo não tinham forças para solucionar o problema. Mas no meio do próprio povo judeu, tinha gente que estava querendo demais, né? Tinha gente que estava dando demais e tinha gente que estava querendo demais. Havia muitos problemas e muitas dificuldades ali. Tinha gente passando necessidade, dificuldades. Tinha pessoas sofrendo, né, as dificuldades e as lutas da sociedade, do meio onde eles viviam. Eles tinham se tornado escravos por muitos anos nas outras nações, mas agora que eles voltaram para Jerusalém, dentro de Jerusalém tinha alguns que eram mais ricos que sujeitavam à escravidão os outros que eram mais pobres. Entre os próprios judeus. E aqui há uma denúncia de que, poxa, aquilo que os outros povos fizeram com a gente, agora nós mesmos estamos fazendo. Então, o que acontece no capítulo 5 é que começam a aparecer problemas que precisam ser trabalhados. Se nós queremos reconstruir, se nós queremos mudar a nossa história, a gente vai ter que trabalhar não somente com o problemão, mas a gente vai precisar começar a consertar algumas coisas, algumas injustiças, alguns problemas que nós temos menores, algumas coisas que estão acontecendo no nosso meio. Por isso que o primeiro ponto que eu trabalho com você hoje, nessa manhã, é esse aqui. Quando nos dispomos a resolver um problema, devemos nos preparar para os seus desdobramentos. Outros problemas. De repente, eu decido que eu irei me ajustar com a minha esposa e a gente vai reconstruir. E aí eu digo, olha, querida, nós vamos reconstruir a nossa vida. E ela decide que a gente vai reconstruir também. E a gente começa um trabalho de reconstrução da nossa vida. Estamos muito distantes, estamos muito separados, andamos muito distantes, não paramos mais para conversar, não namoramos mais e tal. E aí, tudo bem, a gente decide reconstruir nosso relacionamento. Mas nas nossas conversas, a gente está avançando, estamos nos aproximando. E de repente, na conversa, ela começa a dizer para mim que ela está magoada comigo por causa de algo que eu disse lá no passado. Ou porque eu estou magoado com ela pela maneira que ela trata com os filhos e de repente ela me deixou de lado. Eu estou dando um exemplo para vocês, certo? E aí, qual que era o nosso projeto? Reconstruir o nosso relacionamento. Mas quando nós começamos a fazer isso, começou a aparecer uma série de problemas que estavam ali. Por que a gente está se tratando tão mal? Por que a gente está tão afastado? E aí começam a aparecer os outros problemas. E aí a gente tem que ter coragem de enfrentar e de restaurar. E eu vou lá e falar, olha, então eu quero pedir perdão para você. Por eu ter falado isso para você, ou por eu ter feito isso por você, ou por eu não ter feito isso. Eu quero reparar isso aí. Eu quero reconstruir meu relacionamento com você, eu quero... Daí ela diz, olha, e tem uma outra coisa que aconteceu e tal. Eu falo, poxa, eu nem sabia, ou eu sabia, mas não dei tanta atenção, e eu quero reconstruir. Você está entendendo, gente, o que eu quero dizer? Que quando você decide reconstruir a tua vida, ou reconstruir algo na tua vida, e isso é algo grande, você descobre ao longo do caminho que existem outros problemas. Tua vida profissional, por exemplo, você decide reconstruir a tua vida profissional. E aí, quando você está reconstruindo, começam a aparecer outros problemas que estão ali, né? E quando a coisa começa a caminhar, essas coisas começam a aflorar. E aí a gente precisa lidar e tratar com cada uma dessas questões. Quando a situação de Jerusalém estava completamente destruída, os muros completamente derrubados, o povo nem pensava nisso tudo. Mas quando as coisas começam a melhorar, a gente começa a dar um outro olhar, um olhar mais minucioso, um olhar mais cuidadoso. E aí a gente começa a perceber que existem outras coisas que precisam ser resolvidas. Por isso que a vida da gente vai melhorando. Por isso que o casamento vai melhorar muito. Por quê? Porque não vai ser resolvido só o distanciamento, né? Às vezes o distanciamento é o efeito,
Mas a causa disso são esses probleminhas, essas coisas que vão minando a nossa vida, que vão minando o nosso casamento. Você está me entendendo? Então, é mais ou menos como Cantares 2,15 diz, né? Cantares 2,15 diz assim, cuidado com as raposinhas. As raposinhas que devastam os vinhedos. Por que há esse cuidado? Porque a raposinha era um bichinho até bonitinho. E você olhava e achava que ele não fazia mal nenhum. Mas ela comia todos os brotos das vinhas. E você deixava, era um bichinho pequenininho. Parecia que não causava muito dano. Mas comia os brotos, todos os brotos das vinhas. E aí as vinhas não produziam. E era um grande problema. Aí a gente decide, olha, nossas vinhas não estão produzindo. Vamos arrumar uma forma de que elas venham a reproduzir. Aí a gente vai descobrindo que nós temos essas raposinhas que precisamos tirar. Né? Então, o primeiro ponto importante é esse aqui. Quando você se dispõe a resolver um grande problema, quando você se dispõe a mudar a sua vida, quando você se dispõe a restaurar alguma coisa na sua vida, quando você está caminhando, começam a aparecer outros problemas, os desdobramentos, né? Daquele problemão que você está resolvendo, começam a aparecer os probleminhas, as dificuldades, probleminhas no sentido, né, apenas de colocação, porque eles são extremamente importantes para que você, de fato, consiga reconstruir. Conforme eles foram trabalhando, né, eles foram dizendo, olha, tem outras coisas que a gente precisa resolver para que tudo fique bem e para que a gente consiga, de fato, chegar aonde a gente quer. Tá bom? Então, se disponha a isso. Vamos continuar a leitura mais um pouquinho aqui. Vamos lá, verso 6. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, né, o povo estava reclamando e acusando um ao outro ali das dificuldades, fiquei furioso. Neemias está dizendo. Fiz uma avaliação de tudo. Neemias era muito interessante, né? Ele era muito organizado. Ele fez uma avaliação novamente. Assim como ele fez quando ele... Você lembra que quando, antes de Jerusalém, antes dele começar a reconstrução dos muros, ele chegou em Jerusalém, ficou 3 dias lá, parado, né? Descansando. Depois ele pegou o jumentinho e foi por todo o muro para fazer uma avaliação de tudo, todo o estrago. Neemias era um cara assim. Ele avaliava primeiro. É o cara que pensa antes de falar. É o cara que ele faz um projeto antes de começar a construir. Ele não é o cara que vai fazendo e sem pensar, revelia. Ele é um cara que ele para, pensa, vê as possibilidades, escolhe qual que é o melhor caminho e vai para cima. Tá? Então, fiz uma avaliação de tudo e então repreendi, olha só, coragem, repreendeu os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles. Olha, a Neemias dizendo, bom, se nós decidimos reconstruir, gente, vamos reconstruir. Se a gente decidiu restaurar nosso casamento, vamos restaurar. Tudo que tiver errado vai ter que pôr na mesa. Não vai dar para ficar maquiando a vida. Se eu quero reconstruir a família, eu tenho que estar disposto a ouvir também. Porque mesmo eu, de repente, falo assim, eu quero reconstruir a família. Mas chega um determinado momento que eu descubro que eu também sou problema. Que eu também estou causando problema. Que tem pessoas que estão magoadas e machucadas comigo. Eu descubro que o problema não é o meu filho que está afastado, que não quer nada com a vida, que fica trancado no quarto, que não conversa com ninguém. Eu descubro que o problema não é o meu filho que está fazendo uma coisa errada ou outra. Muitas vezes o problema é que existe um problema dele comigo. E que muitas vezes eu não tento resolver isso até aqui, não tentei resolver a vida dele até aqui. Por quê? Porque eu tinha medo do que ele podia me falar. Mas daí, agora, como eu decidi reconstruir, eu tenho que ter coragem de parar e ouvir o meu filho. Eu ouvia tudo que ele vai falar para mim, certo? Eu confronto, né? É isso que Neemias faz. Neemias, ele faz uma avaliação, ele vê realmente tem muita coisa que está errada aqui. E depois que ele faz essa avaliação, ele repreende todo mundo, ele marca uma grande reunião, ele diz, nós precisamos resolver, tá? Nós precisamos resolver. E disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos. Olha a denúncia de Neemias aqui. Nós compramos os nossos irmãos judeus, nossa família, que estava vendida para outros. Nós trouxemos eles de volta. Agora vocês mesmos estão até vendendo os seus irmãos. Ou seja, nós lutamos para trazer todo mundo, para tirar todo mundo da escravidão e trazer para cá. Agora vocês mesmos estão pegando daqui e vendendo para lá. Certo? Então isso está errado.
Você está entendendo, gente? Não é só a reconstrução dos muros. Sabe? Nós não estamos fazendo aqui uma obra para inglês ver, né? Como dizia o ditado antigo. Está fazendo para inglês ver. Apenas para aparência, apenas para todo mundo olhar para nós e dizer, nossa, que família exemplar. Nossa, que empresário exemplar. Nossa, que homem. Nossa, que mulher. Né? Que pai, olha que mãe. Né? Olha que marido, que esposa. Olha que casal bonito. Não é para isso. Isso não é reconstruir. Isso aí é maquiar. Isso aí é maquiar. Isso aí é dar uma... Né, apenas fazer uma pintura. Não é isso que Deus quer fazer. Deus quer reconstruir. Ou seja, o que significa reconstruir? Construir novamente. Quem sabe você vem maquiando a tua vida faz muito tempo e nunca dá certo. Você fica remendando. Eu nunca esqueço quando teve o acidente do Ayrton Senna. A maioria do pessoal aqui é da época. Quando o Ayrton Senna morreu, ele morreu por causa de um remendo. Nós perdemos um grande campeão. Nós perdemos uma espécie de herói nacional. Um cara, um exemplo. Nós perdemos uma pessoa importante no nosso país. Por quê? Por causa de querer ficar fazendo emendas. Fazendo emendas na nossa vida, remendos na nossa vida. Eles fizeram um remendo. Tinha quebrado lá uma parte, lá, e eles se remendaram. E o remendo ele não suportou. Ele não suportou, arrebentou, o carro foi, bateu e acabou morrendo. Então, aonde que os remendos na nossa vida vão nos levar? Vão nos levar para isso. Por isso que Deus quer reconstruir. Deus não quer remendar. Deus quer reconstruir. Eu acho que em algum momento a gente vai estar falando bem especificamente sobre remendo. Mas Deus quer reconstruir a tua vida. E para reconstruir, a gente precisa confrontar algumas coisas que de fato precisam ser confrontadas. E que não podem mais ficar debaixo do tapete. É por isso que muita gente não reconstrói. É porque tem dificuldade de lidar com esses confrontos. De ouvir algumas coisas que não gostaria de ouvir. De ter que lidar com algumas circunstâncias que não gostaria de lidar. Então, gente, Neemias ele diz o seguinte: na medida do possível, nós compramos compramos de volta aqueles que tinham sido levados como escravos. E agora nós estamos vendendo. Agora vocês estão praticando, estão mandando eles de volta como escravo para lá. Que negócio que é esse? E assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Olha só o problema. Todo mundo ficou em silêncio, pois ficaram sem resposta. Todo mundo ficou em silêncio porque ficou sem resposta. Aí o verso de número 9 diz assim: por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Ou seja, vocês têm que parar com isso. Vocês têm que restaurar essas brechas. Lembra que construindo os muros, tinha uma equipe que ficava restaurando as brechas, porque eles iam reconstruindo os muros. Iam ficando falhas. E aí tinha uma equipe que ia olhando e tampando as brechas, para que o inimigo não pudesse entrar por ali, para que os bichos não entrassem por ali. Certo? Então, o que Neemias está dizendo é isso. Nós estamos reconstruindo os muros. Só que não vai adiantar de nada se a gente, aqui dentro, se a gente lidar com a vida um com o outro dessa maneira. Se nós queremos de fato reconstruir, essa reconstrução precisa ser feita de modo completo. De modo completo. E isto passa pela mudança da atitude de vocês uns com os outros. É muito forte esse texto. É muito forte esse texto. O modo que nós lidamos uns com os outros. Porque às vezes nós achamos que o nosso problema é só o problema externo, né? Eu estou com um problema com essa situação, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema na família, eu estou com um problema... Mas o problema muitas vezes é interno. São questões que a gente tem que resolver dentro da gente, no nosso ambiente mais próximo. Neemias, ele expõe tudo isso para que eles pudessem de fato chegar a uma reconstrução de tudo, e não apenas reconstruir o muro para que todo mundo que passasse por ali olhasse a cidade e falasse: nossa, que cidade fortificada. Certo? Vamos lá, qual a lição que a gente aprende com esse texto bíblico aqui que nós lemos agora, com essa parte, do verso 6 ao verso 9?
Quando nós nos dispomos a resolver um problema, devemos ter a coragem de fazer um confronto interno, avaliar as nossas próprias ações. Gente, eu acho que essa parte aqui, ela talvez seja mais difícil do que reconstruir os muros. Porque, poxa, a gente convoca todo mundo, convence todo mundo, vamos reconstruir, vamos reconstruir, vamos reconstruir. Aí a galera toda se anima, se você é um cara persuasivo, uma pessoa persuasiva, a galera toda se anima e todo mundo começa a reconstruir. Mas aí, de repente, começa a aparecer o problema que causa o problema. Que é a grande questão a ser resolvida. Muito mais importante do que levantar os muros era restaurar o que estava dentro, o que ia ficar dentro do muro, o que estava dentro do muro. Muito mais importante do que você reconstruir a família, do que todo mundo olhar para a família e falar, nossa, está todo mundo sentado junto, estão fazendo um piquenique. Muito mais importante do que isso é o pai olhar para o filho olhar para o pai, e eles poderem conversar, se abrir, se perdoar. Muito mais importante do que o que os outros vão ver é quem nós somos. Por isso que o tema dessa manhã é esse. O mais importante não é o que eu ensino, o mais importante não é o que eu falo, o mais importante é quem eu me torno. O que transforma, o que reproduz é quem eu me torno. Então, muito mais importante do que aquilo que você ensina é quem você se torna. Por isso que o tema é esse. Porque muito mais importante do que aquilo que você ensina, do que aquilo que você conhece, do que aquilo que você sabe, é quem você se tornou. Não adiantava nada reconstruir os muros lá, mas a vida está toda destruída. Os relacionamentos estarem todos destruídos. A injustiça estar imperando naquele lugar. Era necessário reconstruir, mas era necessário reconstruir de dentro para fora. É interessante, né? Você começa a fazer, dali a pouco você começa a ter que mudar. Você começa a ter que trabalhar com questões tuas, pessoais, e dizer, para terminar essa obra, eu preciso mudar essa área da minha vida. Para terminar essa obra, nós precisamos mudar essa área da nossa família. Para terminar essa obra, eu preciso mudar essa área. Que Deus tenha misericórdia, nos abençoe nessa manhã e nos ajude a vivermos os sonhos e os planos de Deus. Que Deus nos ajude a sermos instrumentos da sua graça e abençoarmos uns aos outros. Eu vou ficar por aqui para não correr demais e não ter depois que deixar o assunto mais ou menos, tá? Amanhã nós vamos falar sobre mais 2 lições que a gente aprende com esta parte aqui. Mas essa parte é extremamente importante, gente. Extremamente importante. Não é só reconstruir os muros. É se reconstruir dentro desses muros. Se reconstruir com esses muros. Esses muros, eles têm que refletir quem nós somos. E não quem nós gostaríamos de ser, ou quem nós queremos ser. É isso que Neemias está dizendo para o povo. Esses muros que nós estamos reconstruindo, tudo isso que nós estamos reconstruindo na nossa vida, tem que refletir quem nós somos. Se nós queremos nos fortalecer ali, se nós queremos nos livrar dos inimigos de fora, nós precisamos nos livrar dos inimigos de dentro. Não adianta só se livrar dos inimigos de fora. Eu preciso também me livrar dos inimigos de dentro. Eu preciso lidar com as questões que vão aparecendo. Sabe? Então, é isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Lide com as dificuldades e com as lutas que têm aparecido na sua vida. Os problemas, os desdobramentos dessa tua decisão de reconstruir. Lide seriamente com isso. É extremamente importante que você o faça. Que Deus abençoe nesta manhã a tua vida, que Deus ministre o teu coração, que Deus te dê graça, em nome de Jesus, e que você consiga
lidar com todos esses problemas que têm aparecido. Saiba que isso tudo faz parte de um grande projeto de reconstrução. Não fique desesperado, não, porque começou a aparecer um monte de problema agora aqui. Não, esses problemas já existiam. Eles só estão indo à margem para que você lide com eles. Porque se não lidar com eles, não adianta nada reconstruir os muros. Logo, logo, esses muros estarão no chão novamente. Não adianta nada eu dizer para minha família, vamos reconstruir e reconstruir. Se eu não lidar com as coisas que precisam ser tratadas dentro da minha família, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se você não lidar com essas coisas que estão dentro do teu coração, com essas raposinhas que estão destruindo o vinhedo faz tanto tempo, que estão transformando você em alguém improdutivo há tanto tempo. Se você não lidar com isso, a gente não chega a lugar algum. Nós não vamos conseguir chegar. Nós precisamos lidar com todas essas coisas. Nós precisamos ter coragem de enfrentar, de resolver. Apareceu alguma coisa, brotou alguma coisa, surgiu alguma dificuldade, vamos lidar com elas. Porque não é só reconstruir os muros, é se reconstruir dentro dos muros. Não é só reconstruir isso aí que você colocou como teu propósito de reconstrução nesses 52 dias. É você se reconstruir neste propósito. É você se reconstruir nesse projeto seu. E Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. E pode ter certeza que você está fazendo um bem para você. Quando você enfrenta, faz o que Neemias fez aqui, disse para todo mundo, olha, está errado. Ele fez uma avaliação, ele disse, está tudo errado. A maneira que nós estamos vivendo aqui está errada. Nós precisamos organizar as coisas. Nós estamos fazendo aquilo que a gente está reclamando que os outros fizeram com a gente está fazendo aqui dentro. E essa é a pior coisa, quando a gente faz aquilo que, repete aquilo que fizeram com a gente. Quando a gente faz dentro de casa, repete dentro da nossa casa aquilo que as pessoas lá fora fizeram com a gente, que a gente reclama que doeu tanto, que machucou tanto a gente. Mas olha dentro da sua própria casa, dentro da sua própria vida, se você não está fazendo isso. É que nem uma pessoa, por exemplo, que chega para você e diz, nossa, as pessoas só fazem mal para mim. Mas aí você vai conviver com essa pessoa, você vai descobrir que quem faz mal para ela é ela mesma. Quem faz as escolhas erradas na vida dela é ela mesma. Então, o maior problema que ela tem não é os outros que fazem mal para ela. Mesmo que tenham pessoas que fazem mal para ela, mas o maior problema que ela tem não é os outros que fazem mal para ela. É o mal que ela mesma faz para ela. Então não adianta ela resolver reconstruir esse muro do mal que fazem contra ela. Ela precisa resolver muito mais a questão do que ela tem feito com a vida dela. Certo? Então, é extremamente importante que a gente olhe para a nossa vida com esta seriedade. É interessante que nós chegamos num ponto muito sério da nossa conversa, em que eu preciso olhar para mim. E talvez ter a sensatez de declarar, de reconhecer que o maior problema, meu maior inimigo, não é aquela pessoa que fez o mal para mim, ou que me machucou, ou que... O maior inimigo tenho sido eu mesmo na minha vida. O maior inimigo tenho sido eu. O maior inimigo do povo judeu não eram as pessoas de fora. Eram eles mesmos. O que acontecia com as pessoas de fora era apenas um reflexo daquilo que eles mesmos estavam fazendo com eles. E quantos de nós não estamos passando por dificuldades e por lutas por isso também? Então que Deus nos ajude e nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos dê a tua graça, nos ajude, Deus, na nossa caminhada. Eu estou aqui, Deus, com amigos, eu estou aqui, Senhor Deus, com pessoas que têm procurado, Deus, viver uma vida para te agradar, tomar uma decisão de reconstruir sua vida, sua casa, sua família. Estão, Senhor Deus, lutando, Pai. Alguns aqui passando por muita dificuldade, Pai, porque reconstruir não é fácil.
E dependendo daquilo que você vai reconstruir, parece que é impossível. Mas não é impossível porque o Senhor está conosco. Pode ser impossível para nós, mas para o Senhor não tem impossíveis. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor não deixa a sujeira da nossa vida debaixo do tapete. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que nos cause espanto, desespero, o Senhor traz à tona as dificuldades e as lutas e os problemas que nós precisamos resolver. E isto tudo, Pai, acontece porque o Senhor nos ama e porque o Senhor veio para resolver. Quando Neemias foi enviado, ele foi enviado pelo Senhor para resolver. E é muito interessante, Pai, como que o Senhor vai trabalhando. Como que o Senhor trabalhou na vida de Neemias e como que o Senhor trabalha na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nessa manhã nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a resolver estes outros problemas que aparecem. Depois que nós decidimos resolver a nossa vida, reconstruir a nossa vida. Todos esses problemas que estão aflorados, Pai, que estão aflorando, que estão surgindo, vindo à margem, Pai. Problemas que estavam, Deus, escondidos, Pai, mas que estão vindo à margem para serem resolvidos. Tudo isso faz parte do grande projeto de cura do Senhor, do grande projeto de restauração que o Senhor tem para a nossa vida. Nós recebemos, Deus, a Tua palavra e o Teu cuidado nessa manhã. E eu oro e abençoo a vida de cada um dos meus amigos e amigas, dos meus irmãos e irmãs. E eu peço, Deus, cuida do coração de cada um. E ajuda, Pai, nesse momento tão importante da obra. Nesse momento tão importante. Chegamos na metade do caminho. E Deus, chegamos na metade do caminho, Pai, com um ponto muito importante para resolver. A nossa própria vida. A nossa própria vida, Pai. Sabe, entender que em algumas circunstâncias nós temos sido parte do problema até aqui e precisamos deixar de ser. Temos causado o problema e precisamos parar de causar. Temos sido injustos e precisamos deixar de ser. Temos lidado mal com as coisas da nossa vida, não temos tido um caráter como deve ser para reconstruir. E a gente tem que admitir e reconhecer e mudar. E nós pedimos que o Senhor nos ajude. Eu peço que o Senhor ajude cada um nessa manhã. Cada um que está aqui, Pai. Todos nós que estamos aqui estamos porque estamos com vontade de reconstruir. Porque estamos decididos a reconstruir. E pedimos que o Senhor nos ajude. Nos dê a força e a graça necessária para a gente alcançar com êxito o projeto que o Senhor um dia colocou no nosso coração. Abençoe a todos nesta manhã com a Tua graça. Colocamos todos os pedidos de oração diante do Senhor, todos os pedidos que estão no coração de cada um aqui, os milagres que cada um precisa. Colocamos cada lar, cada família, cada casa diante do Senhor, todos os pedidos que foram apresentados nessa manhã. Colocamos tudo no Teu altar. Te agradecemos e Te louvamos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, Pai, e cuida do nosso coração e da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você aqui e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.